Olá pessoal, bom dia, a paz de Deus aí também para alguns irmãos também que vai estar vendo esse vídeo, na preparação de Deus, né? Nesse momento eu senti de contar uma obra sobre a minha convenção, né? Eu já era para mim ter feito esse vídeo contando do que Deus fez na minha vida, mas no começo dos vídeos eu estava tendo poucos inscritos, né? Mas agora eu estou tendo aí acho que quase 800 inscritos já, né? Acho que é 700 e pouco, então dou graças a Deus e agradeço aí vocês aí que pela humildade aí, inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, né? E eu sou muito grato a cada um de vocês, né? Então hoje Deus me despertou para mim, há dias que Deus está me despertando para me contar essa obra da convenção, né? Para ver quem era eu antes e o que sou hoje. Então, peço a vocês aí que vai estar vendo esse vídeo, que ouve ele até o final, ele vai ficar um pouco comprido. Essa obra ela é muito grande, mas eu não vou contar de detalhe por detalhe, porque ela é muito comprida, mas foi uma obra muito bonita, tá bom? Então, vamos lá. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que Ele me oferece no céu, se eu permanecer guardando a sua palavra até o final. E todo aquele que também guardar teus mandamentos e andar de acordo com a tua palavra, cremos que no final da nossa carreira, nós verá a face de Deus como ela é. É Ele que nos promete, né? Glória a Deus. Para hoje eu me encontrar na situação que eu me encontro, eu era um homem escuro, andava nas escuridão, né? Tudo que eu fazia aos meus olhos achava que era certo. Aí no fim, quando a gente tem conhecimento na palavra de Deus, a gente vai ver que o que a gente fazia era tudo errado. Hoje eu dou graças a Deus por hoje eu ter esse conhecimento e eu fui um homem resgatado na terra. Perdão aí. Para hoje falar do Evangelho, né? Eu era um homem que eu era muito, antes de servir a Deus, eu já era temente a Deus, mas, mas ainda faltava alguma coisa. Um dia eu estava em São Paulo, fui para São Paulo trabalhar, fiquei 2 anos em São Paulo, deixei a minha família aqui, a minha esposa, a minha filha ficou aqui um ano e eu lá. Depois que elas foram para lá passar um final de ano comigo, ficamos mais um ano. E nesse ano passamos muita luta, muita prova, muita dificuldade, né? Mas ali via sempre a mão de Deus, Deus guardando, preparando para nós aquilo que nós necessitava. E a gente passava por uns processos meio difíceis. E chegou um tempo que a gente quase se separa, ela veio embora para a Bahia, com a minha filha, veio para aqui, eu fiquei em São Paulo, trabalhando com um rapaz. E naquele dia eu fiquei num sítio lá em Cutia, mais uma família, e aquela senhora sempre me convidava para ir na igreja. E um dia eu falei com ela que sempre tem isso, né? Um dia eu vou, uma hora eu vou, né? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus na vida daquele que Deus tem plano na alma dele. Dou graças a Deus que naquele dia entrou um desejo no meu coração. Comecei a ir congregar com aquela senhora em uma certa igreja, né? E eu comecei a ir ali, comecei a ver todo o movimento. E um dia chegou aquele pastor para mim e falou: "Ó, nós vamos te batizar", mas eu já estava determinado, já convertido. E naquele dia eu falei com ele que eu queria batizar. E mais uma vez, um dia ele tornou me encontrar e falou: "Ó, nós vamos pedir a piscina aí para o Tião, que para nós fazer o seu batismo". Eu falei: "Tudo bem, mas eu vou falar uma coisa para vocês". Naquela hora, uma voz falou dentro de mim e disse assim: ó, "Busca o caminho certo". Eu senti aquela voz como nunca tinha sentido. Olhei para o alto e falei com Deus: "Senhor, me mostra o caminho certo". Irmãos, naquele dia eu saí dali, continuando trabalhando lá em Biúna, andava 8 quilômetros a pé para chegar nesse serviço, passava o dia com uma garrafa de café e uns lanches, fazendo ali umas maceiras de concreto, fazendo aquela serviço para aquele homem. E eu comecei a trabalhar ali e sempre alguém não me dava carona, porque eu era desconhecido naquele lugar, né, que é muita horta e muito sítio naquele lugar. Eu sempre vinha a pé, mas chegou um dia que Deus permitiu que alguém parou ali
e me ofereceu a carona para vir até na pista. Naquela hora entrei no carro, ele falou comigo e aí eu falei, tudo bem. Você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando numa construção aqui. Ele falou, você trabalha com quem? Eu falei, eu trabalho sozinho aí. Ele falou, é mesmo? Ele falou, rapaz, meu vizinho está desempregado, será que você não arrumava um dia para ele? Eu falei, pronto, eu veio com ele que o dono do serviço pediu para que eu arrumasse uma pessoa que ele pagasse uma semana por fora, né? Então, irmãos, eu naquele dia era uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira eu voltei para o serviço de novo. Quando eu cheguei lá, ele já estava me esperando, né? E a gente combinou ali aquele dia, já eram umas 10 horas, ainda falei com ele, você quer continuar trabalhando? Ele falou, não, como já é tarde, deixa para amanhã. No outro dia eu voltei para aquele serviço, todos os dias andava 6 quilômetros a pé para chegar naquele serviço. Olha o caminho que Deus tomou para chegar a esse ponto de ele ter falado no meu coração, vocês entendem, para mim buscar o caminho certo. Chegou naquele dia, cheguei, aquele rapaz estava me esperando naquele serviço. A parede da construção estava com um metro e pouco de altura. Comecei ali conversar com ele. Naquela hora nós não começou nem a trabalhar, nós entrou em detalhe falando das coisas. Aí nós entrou em caso de falar sobre religião, essas coisas, né? E aí ele falou para mim, eu cheguei e falei para ele, falei, rapaz, eu estou indo numa igreja e o pastor me chamou para batizar. Aí ele falou para mim, falou, fica em paz. Falou, fica em paz que Deus vai te chamar. E naquela hora, irmãos, aquele irmão, ele começou a contar para mim, falar para mim as obras que Deus fez na vida dele, começou a falar de uma igreja que eu nunca tinha visto falar na minha vida, nunca tinha visto falar. Naquela hora ele começou a falar dessa graça, né, maravilhosa, falou nas obras, como que era, como que funcionava, né, falou tudo, né. Falou, lá nós é um povo que não somos salariados, servimos a Deus pela salvação das almas, não pregamos os bens materiais na terra, nem riqueza, nem cura, mas pregamos o evangelho puro, né, irmão? Então ele falou tudo aquilo ali, irmão, e aquilo ali eu fiquei meditando naquilo, e naquela hora ele me convidou. Ele falou para mim, você não sente de congregar com nós hoje lá em Ibiúna? Falei, não, eu tô de short e tal. Ele falou, não, se você sentir de, não tem problema, você pode ir. Fiquei ali meditando, irmão, ali uns 4, 5 minutos, depois eu senti aquele desejo. E eu falei com ele, né? Falei, tá bom, eu vou. Em seguida ele pegou o telefone e ligou para a esposa dele e falou, ó, o João vai congregar com nós hoje. Então, irmãos, quando foi naquela tarde, terminando aquele serviço, eu já, em vez de eu ir para voltar para Cotia, já fui para a casa dele, né? Cheguei ali naquela casa, mano. Você vê a casa deles, o carro que eles tinham. Na minha visão, era um povo que não tinha necessidade de trabalhar comigo de ajudante. Um povo, nossa, né? Eu ia assim, não, esse povo não tem condições, esse povo é um povo rico. Mas, irmãos, as aparências se enganam. Ele olhou para mim e falou, João, você não vê tudo isso aqui? Essa casa aqui, o povo tudo aqui pensa que nós somos ricos, mas nós somos um povo provado, não imagina o que nós passa. Então, irmão, eu comecei a entender, irmão, né? Então, naquela hora, cheguei na casa deles ali, me tratou muito bem, tomei meu banho, vesti a roupa deles ainda, já fui já de social, radical social, né? E eu peguei ali e fui para aquela igreja com eles ali em Ibiúna, congreguei com eles, vi o andamento do culto, que é uma diferença muito grande. Na volta ele falou para mim se eu tinha gostado, eu falei, não gostei. Falei, se esse for o caminho que eu busquei de Deus, eu vou seguir aqui, vou seguir esse caminho. Irmãos, cheguei em Cotia, aonde eu ficava, eu comecei a procurar essa igreja. Irmão, quando eu fui ver, tinha uma na avenida, aonde eu passava direto e não enxergava aquela igreja, né? Falei, meu Deus, onde fica essa igreja? E ali, irmão, eu comecei a congregar naquela igreja, a minha esposa e a minha filha aqui, né? Passando por um processo difícil, mas Deus, quando tem um plano na alma, não adianta, irmãos, Ele resgata, que seja ela aonde ela estiver. Mas aqueles que não vai pelo amor, Ele vai pela dor, e bem-aventurado aqueles que ainda vai pela dor, né? E ali, irmão, eu peguei, comecei naquela igreja, três vezes, foi na terceira vez, entrei dentro daquela igreja. E ali, uma igreja com mais de 300 irmãos dentro, eu sozinho ali, sem conhecer ninguém. Sentei no último banco,
ali, e o porteiro me recebeu bem, sentei ali, fiquei ouvindo, irmão, ali. E na hora da palavra, Deus tomava aquele servo de Deus que estava pregando aquela palavra e levantava e falava assim: alguém que está aqui dentro precisa viajar, que aonde ele mora, muito não conhece a minha palavra, que através dele eu vou chamar muito na graça. Irmãos, naquela hora eu senti, irmão, algo muito forte dentro de mim. Falei, meu Deus, será que é eu que tenho que viajar? Eu estou aqui, Senhor, mas tem alguém mais por aí. Mas ali, irmão, eu voltei para casa, naquele dia, naquela sede, naquela vontade de congregar de novo. E eu voltei, irmão, e no meio do caminho eu fui andando ali e fui falando com Deus, né? E a igreja que eu congreguei ali em Cotia, ela fica ali na rua que desce pro Lava-Pés ali, algum irmão que vai estar vendo esse vídeo aí, né? Que vai ter algum irmão que possa conhecer também. E ali, irmão, eu fui para aquele culto mais uma vez, falei com Deus, Senhor, se aquela palavra que o Senhor falou ontem, na boca daquele irmão, se foi comigo, o Senhor repete para mim hoje, o Senhor confirma aquela palavra, irmãos. Entrei naquela igreja e sentei naquele banco, no último onde eu estava, onde eu sempre ia, irmão. Irmão, eu começou a pregar a palavra, quando chegou, irmão, finalizando a palavra, eu falei, meu Deus, vai terminar e Deus não vai me confirmar. Irmão, para minha surpresa, aquele irmão levantou o dedo e falou bem assim, é tu mesmo que é para ir. E ali, irmão, parece que eu fiquei fora do banco, fiquei flutuando. Naquela hora ali, irmão, eu estava em São Paulo com 2 anos, sem conseguir um emprego fixo, fazendo bico. Saí daqui de casa, deixei uma cozinha coberta, sem rebocar, sem dar piso. Minha filha e minha esposa esperando. Eu não conseguia mandar o dinheiro para alguém fazer o serviço para mim. Então, irmão, naquela hora ali, irmão, eu saí daquela igreja maravilhado, confirmado pela palavra. Alguém falou para mim, irmão, tu vai ver até você ir embora, você vai ter oferta. Irmão, veio um amigo meu, me ofereceu emprego registrado. Final de semana trabalhar de segurança nos prédios. Olhei para ele, falei, daqui para frente eu vou servir a Deus. Eu não vou ficar mais aqui, vou embora. Ele ignorou, falou, moço, não vou ficar mais aqui. Eu vou embora, eu quero servir a Deus daqui para frente. Irmãos, resumindo o caso, naquele dia Deus preparou a passagem para mim. Cheguei aqui, irmão, naquele dia, com 2 anos, em São Paulo. Vim de São Paulo para aqui, para a Bahia, né, para a nossa região aqui, que é a 100 quilômetros de Vitória da Conquista. Estamos aqui na cidade de Iguaí, né? O nosso município aqui é município de Iguaí, que é Ibiporanga, né? É uma zona rural. E ali, irmão, eu vim de lá para cá, eu comi um pacote de biscoito e um espetinho para que o dinheiro desse, para quando chegasse na minha cidade, dá para mim chegar até aqui, que é 18 quilômetros da cidade para aqui. Resumindo o caso, eu cheguei aqui dentro de casa, mostrei para minha esposa o dinheiro que eu trouxe há 2 anos que eu fiquei em São Paulo, cheguei com R$7 no bolso. R$7 no bolso, para vocês entenderem. O vídeo está ficando um pouco comprido, mas vai valer a pena, irmão. E está valendo a pena o que você vai ouvir. E sabe, alguma alma que está necessitada, está precisando de uma confirmação de Deus, santo é o Senhor, do caminho que você está, onde você está indo, se está certo. Então busca de Deus, que Deus vai te mostrar o caminho certo. Então, irmão, assim, eu não tenho dúvida dessa graça hoje, porque foi revelação de Deus. Porque se fosse para mim ficar onde eu estava, Deus tinha deixado. Mas por que aquela voz falou dentro de mim? E falou assim, busca o caminho certo. Eu ouvi aquela voz, irmãos. E Deus me mostrou o caminho da verdade. Santo é o Senhor. Eu não estou aqui, irmãos, para apresentar para vocês, falar que a congregação ela é a graça. Eu estou te falando da graça do Filho de Deus. Mas o templo onde nós cultuamos ao nosso Deus é a congregação cristã no Brasil. Foi onde Deus me revelou. Irmãos, eu cheguei de São Paulo. Cheguei aqui, irmão, naquela sede, naquela coisa, irmão, de servir a Deus, irmão. Eu deixei, irmão, eu era vaidoso. Eu não usava calça, eu não gostava de... Cada um, irmão, cada um, mas eu não gostava de usar calça. Eu só usava bermuda, usava camiseta regata. Eu gostava de ouvir meus reggae, meus mercerestas, essas coisas todas. Então, irmão, naquele dia Deus começou, irmão, a me converter daquilo tudo. Um dia eu vesti um short, eu me senti nu. O dia que eu coloquei a calça, eu me senti confortável, irmão. Então Deus sabe de todas as coisas, irmão. Então hoje
Eu dou graças a Deus, irmão, pelo privilégio, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus ter me alcançado e que também possa te alcançar e você possa entender o motivo dessa graça. Eu sei que muitos vão ouvir esse testemunho, que não entende ainda. Creio que a igreja, o servo de Deus que vai estar ouvindo esse testemunho, ele vai entender o significado dessa obra, mas muitos que não têm conhecimento, que através desse vídeo, desse testemunho que você vai estar ouvindo, Deus também pode converter você, você pode entender o caminho para a vida eterna. Porque tudo que nós vivemos no mundo é ilusão. Santo é o Senhor. Então, irmãos, eu dou graças a Deus hoje, irmão, pelo que sou, pelo que vivo diante de Deus. Então, irmão, naquele dia, Deus cumpriu com a tua palavra. O dia do meu batismo, que eu congregava aqui na igrejinha aqui, perto, o servo de Deus atendia. Um dia Deus permitiu que ele não viesse, e ali, irmão, ninguém atendeu aquele culto e pediu para me atender, e eu ia batizar no domingo. Naquele dia ele falou, João, você atende o culto? Eu falei, não, porque eu não sou batizado. E ali, irmão, oramos ali e ninguém atendeu aquele culto. Quando foi no domingo, Deus preparou o batismo aqui perto de casa, uma barragem que tem aqui. Irmão, no próximo culto, sexta-feira, a gente foi de novo para esse culto. Chegou lá, Deus não permitiu que o cooperador não viesse de novo. E ali ficou ali um jogando para o outro, quem vai atender, quem não vai. Falei, irmão, agora você atende, você já é batizado. Naquele dia, irmão, Deus me levantou para atender aquele culto. A primeira palavra que Deus nos trouxe naquele dia em revelação foi no livro de João, né? 10. Eu sou o bom pastor das ovelhas. Irmão, naquele dia Deus me levantou para continuar atendendo a obra dele. Ainda não sou cooperador, mas auxilio o servo de Deus. Atendemos, Deus tem nos dado graça de atender culto de pré-enfermo, culto de evangelização, culto de jovem. E eu também atendo toda sexta aqui em Ibiporanga. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo e convido vocês, se um dia Deus pôr no coração o desejo de vem aqui visitar nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que vai estar vendo esse vídeo. E vocês comentam aí de onde que estão ouvindo esse vídeo, qual cidade, irmãos. Eu tenho um privilégio, irmãos. Eu fui despertado para contar essa obra diante de Deus e para falar para vocês quem é esse Deus. Santo é o Senhor. Eu dou graças a Deus por tudo. Os irmãos perdoam o tempo aí, irmão, mas foi esse tempo que Deus me deu para contar essa obra. E muitas obras foram feitas. Muitas obras foram feitas, mas se Deus me dá graça, eu ainda vou estar sempre contando algumas obras, muitas obras que Deus já tem feito, desde quando Ele me chamou há 8 anos, estou com 8 anos, vou fazer 9 anos em novembro, que Deus me chamou na graça, eu, a minha esposa e minha filha, e hoje nós servimos a Deus por graça e misericórdia. Que Deus abençoe a todos.